Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, saudando todos os demais vereadores, comunidade presente, uma boa tarde e noite a todas e a todos. Senhor presidente, rapidamente eu gostaria de inicialmente apenas colocar o seguinte: o vereador que me antecedeu, ele não está errado quando coloca de que o PT, na chapa majoritária, trouxe o Michel Temer do PMDB para ser o seu vice, e realmente trouxe. Foi o vice candidato a presidente, foi eleito pelo nosso voto, de quem votou, pelo meu voto como vice e Dilma como presidenta. Só que o grande problema não é esse. O grande problema, para as pessoas entenderem, é que quando você tinha lá as candidaturas de Dilma, de Aécio e de Marina, você tinha 3 projetos de governo, vereador Eri. O projeto de governo para o Brasil de Dilma, o projeto de governo para o Brasil de Aécio e o de Marina. E nas urnas, o povo disse que o projeto que deveria conduzir o Brasil pelos próximos 4 anos era o projeto defendido por Dilma no PT. Deram o golpe, que até agora estão procurando lá de fato, diferente, porque na entrevista todo mundo ouviu lá em bom e claro som, quando perguntado para o Lula: cadê esse? Tem um documento aqui, está assinado? Está assinado por quem? Como é que está aí? E aí, quando os golpistas tiram a presidenta Dilma da forma como foi, o que é que acontece? Se o Michel Temer tivesse assumido a presidência no lugar com um projeto de governo que foi votado nas urnas, não tem problema, ele assumiu e está seguindo um projeto. Ainda assim, o golpe não deixaria de ser golpe pela ilegitimidade do ato. Porém, o que aconteceu? Eles, após retirar a presidenta legitimamente eleita, colocaram um projeto totalmente diferente do projeto que foi eleito, e um projeto que jamais passaria nas urnas, na eleição normal, regular. Jamais o povo brasileiro iria votar o projeto que está sendo aplicado. Este é o X da questão, é o grande problema. Mas, senhor presidente, eu quero usar o grande expediente hoje para trazer um outro assunto que também gera uma certa polêmica na cidade. Com certeza vai gerar uma certa polêmica aqui nessa casa, e vai gerar uma polêmica em vários setores na cidade, que tem a ver também com o transporte público da cidade. Todo o transporte na cidade de Ilhéus é concessão dada pela prefeitura. Transporte escolar, o cidadão que quer fazer o transporte escolar tem que se registrar na prefeitura, obedecer um regramento e tem que ter o licenciamento da prefeitura. O táxi tem que ter todo um regramento e a prefeitura é que dá o alvará do táxi. Diga-se de passagem, um dos grandes problemas contra o táxi é a forma como os alvarás há muitos anos são liberados sem muito critério. A cada final de governo, todo mundo fala aí nos corredores que é distribuído X alvarás, não tem assim uma discussão, um controle como é que está, então prejudica o próprio sistema do táxi, a forma como é feita. O transporte coletivo, que também é uma concessão pública, e o prefeito Mário Alexandre, há uns 2 meses atrás, em reunião com o pessoal que faz o transporte de lotação na cidade, hoje nós temos aqui na cidade, talvez aí mais de 300 pessoas fazendo o transporte de lotação. E uma parcela dessa turma está se organizando já há algum tempo em uma associação e uma cooperativa. As pessoas estão se organizando enquanto cooperativa, enquanto associação. E provocaram essa reunião, esse debate com o prefeito, e eu julgo de que o prefeito acertou quando concordou, não de imediato de regulamentar, de aceitar, de dizer que está valendo, mas de dizer: olha, tem um problema instalado na cidade de Ilhéus. Qual o problema? A forma como tem sido o transporte coletivo. O transporte coletivo em Ilhéus é um grande problema. Inclusive, eu já apelei para os vereadores aqui
que ao invés da gente fazer requerimentos ou indicação, pedindo para esticar a linha para mais um ponto, para aumentar um horário, que a gente tem que fazer aqui, vereador Eri, uma audiência pública com as empresas, com o sindicato dos rodoviários, com o gestor, através da Sutran, provocado pela Comissão de Transporte, fica mais uma vez aqui o apelo, com o Ministério Público, para que a gente possa pegar toda a distribuição de transporte coletivo na cidade e rediscutir ela toda. Enquanto a gente ficar fazendo puxadinho, não vai resolver o problema de ninguém. Vamos lá, por exemplo, hoje nós temos na zona oeste da cidade, além da UESC, nós temos IFBA, SESI Senai, mais o Morada do Porto, e está vindo aí agora um grande hospital, o Atacadão, o Macro, que são dentro de Ilhéus. Afinal de contas foi uma briga miserável, teve quase briga aqui de facão lá no mato para poder dizer onde era o marco que limitava Ilhéus e Itabuna. Então ficou definido que ali está dentro do território de Ilhéus. Só que diante de tudo isso, a gente tem apenas essas 5 linhas direcionadas para o Salobrinho entre os ônibus da São Miguel e da Via Metro. E aí, o pessoal, por exemplo, da UESC, que termina a aula 10h15, 10h20 da noite, pronto, já perdeu o ônibus de 10h10. E aí tem que ficar até 11h30 esperando outro ônibus para poder voltar para casa. Então o que é que ocorre? Existe todo lugar onde qualquer transporte alternativo, clandestino, lotação, como queiram chamar, qualquer lugar onde cresce o transporte alternativo, é por conta da ineficiência, é por conta do mau serviço prestado pelo transporte regular. Então, como é que a gente pode dizer de que não existe e de que não termina ajudando a população o transporte alternativo? Agora, eu não defendo a ilegalidade. Eu não estou aqui pedindo para nós, vereadores ou prefeito, defender a ilegalidade. O que a turma dos alternativos está fazendo nessa mesa de discussão que o prefeito aceitou instalar, vereador Fabrício, é discutir onde é que estão servindo as linhas de ônibus, porque inclusive tem algumas linhas que as próprias empresas não têm interesse de fazer. Tem alguns horários que a própria empresa não tem interesse em fazer. Então o que a turma quer nessa mesa de negociação é que a empresa defina, olha, tem aqui a linha que vai para o Salobrinho 10 horas do dia, ou tem aqui a linha X, linha Y, que as empresas não têm interesse, porque o contrato protege a empresa, e não é ruim. O contrato protege dizendo que para o prefeito abrir uma nova licitação, a concessão de qualquer linha, primeiro a empresa que já presta o serviço tem que ser comunicada. Se ela disser, não, essa linha eu quero, ela tem a preferência. Só que a gente sabe, é totalmente público a quantidade de horários e de linhas e de destinos que as empresas não atendem ou não atendem bem. E aí a gente precisa de que o prefeito coloque em debate com as empresas sobre essas linhas. Então o que a turma quer, vereadores, até para poder ficar muito... Porque ficou aquela coisa como se o que o transporte alternativo quisesse, fosse funcionar como um táxi, fazendo qualquer coisa para onde quiser, de qualquer maneira. O debate não é esse. O debate é definir qual é que vai ser as linhas que a empresa não quer. Feito isso, não pode ser com um veículo normal de passageiro, de passeio, tem que ser com veículos com uma quantidade maior de passageiros, tem que ter a carteira D, tem todo um critério, e vai ter que definir de que aquele ponto do transporte alternativo vai ter que sair do ponto A para o ponto B, parando apenas nesses 2 pontos, ou definindo qual é algum ponto intermediário que vai parar. E se esse transporte não obedecer esse regramento, ele também estará passivo de punição, assim como as empresas de ônibus. Então eu trago esse debate, essa discussão, para dar esse primeiro esclarecimento, vereador Fabrício, de que o debate não é para fazer essa
balai de gato, onde cada um vai fazer o que quer, com o carro que está aí, do jeito que quer. É um regramento, é uma regulamentação que, diga-se de passagem, já existe em muitas cidades por conta justamente do mesmo motivo, a ineficiência do transporte público. E aí não tem uma disputa direta com o taxista, porque ele vai ter que sair do ponto A para o ponto B obrigatoriamente. Fora isso, punição. Fora isso, concluir, vereador. Fora isso, perde a concessão daquela linha também. Então é um debate que eu acho que é importante, cedo ou tarde, esse debate vai chegar aqui na casa para a gente também, se o prefeito concordar com o decreto ou regulamentação, e a gente entender, porque, por exemplo, para concluir, senhor presidente, o projeto que nós vereadores votamos aqui na semana passada sobre o desembarque de mulheres, um motorista mandou uma mensagem no Face para mim: Macrise, que maluquice é essa? Como é você já dirigiu um ônibus? Como é que agora a gente vai parar em qualquer lugar que a pessoa der a mão? Aí eu expliquei para ele: não é isso. É apenas para desembarque a partir das 21 horas e o motorista pode negar se a pessoa pedir para parar em um lugar onde a legislação de trânsito não permite. Aí pronto, ele não me respondeu mais nada. Então, às vezes, a desinformação traz o tumulto e o conflito. Então, eu já trago aqui essa primeira provocação de muitas que a gente vai fazer, deixando o apelo para que a Comissão de Transporte, o quanto antes, agende e convoque essa reunião ou audiência pública para a gente debater entre as partes. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Macrise. Vereador Nino Valverde, pelo tempo de 10 minutos, não vai? Vereador